Tem vídeo, né? Mas Isso aqui precisa de intensivão, tem que puxar isso aí, fazer as pernas dele. Vou assustar o Bruno, ver se ele já deu colo e que ele fala. Quanto vai pagar? Eu acho que eu tenho. Thank you.
Porque aí já volta para ele registrar aqui. Se ele vir com a Leitor biométrico. E aqui tem um leitor. Tá ligado. Tá no mínimo. Passa pra ele lá e pergunta pra ele. Não tá tão quente não, porque tá com piscina. Secretário.
Alô, som. Bom, boa noite a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, assessoria, imprensa e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Havendo número regimental de 61 parlamentares de 65, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Encontra-se à disposição dos senhores deputados, senhoras deputadas, cópias da ata da primeira reunião realizada no dia 17 de março. Gostaria, por gentileza, que só de terminar a leitura e depois vai ser uma leitura muito breve, procedimentos muito breve, e eu gostaria da atenção de todos vocês. Pedi licença. Eu pedi a dispensa da leitura da ata. Eu pedi. Alguma discordância? Está dispensada a ata. A leitura da ata está dispensada. Algum membro deseja retificar a ata? Não havendo quem queira retificá-la, coloque em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Expediente. Comunico aos senhores e senhoras deputados o recebimento das seguintes correspondências. Memorando 83 de 2016 da Consultoria Legislativa da Casa, em que indica os consultores Léo Oliveira, Van Holt, Regina Maria Groba Bandeira, Roberto Carlos Martins Pontes e Roberto Troncoso Rodrigues Neto, para prestarem assessoramento técnico e legislativo à comissão, bem como auxiliar o relator na elaboração do relatório. Ofício 05 de 2016 da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Casa, em que indica os consultores Eugênio Gregajanin, Romiro Ribeiro e Wellington Pereira de Araújo, também para prestarem assessoramento técnico e legislativo à comissão, bem como auxiliar o relator na elaboração do relatório. Antes de passar à ordem do dia, eu gostaria de pedir atenção de todas as senhoras parlamentares, dos senhores parlamentares, por uma pequena comunicação, algumas poucas palavras dessa presidência. Gostaria de iniciar essa sessão externando o que vem sendo a minha maior preocupação neste momento: conduzir com cautela e lisura, garantindo ampla defesa e contraditório, respeitando o devido processo legal. Neste momento, se não tomarmos cuidado e não tivermos absoluta atenção aos preceitos legais, poderemos aprofundar ainda mais a crise ou as crises desta nação. Hoje, toda a população do país e fora dele também volta a olhar para o trabalho que estamos realizando nesta comissão. Temos o dever democrático de provar ao povo brasileiro que esta casa segue as regras com grande deferência. Desta forma, a fim de salvaguardar a posição de lisura e isenção de todos os membros deste colegiado, da instituição Câmara dos Deputados, pelo qual fomos eleitos para representar neste momento delicado da história do país e para garantir a legalidade e legitimidade de todo o processo ao longo dos trabalhos desta comissão especial, gostaria de propor a observância dos seguintes preceitos. Primeiramente, devemos nos ater em todos os aspectos ao estabelecido pela Constituição brasileira. Segundo, observar os artigos recepcionados pelo Supremo Tribunal Federal, pela Lei 1079, de 10 de abril de 1950,
e os procedimentos adotados à época do processo do ex-presidente Collor, indicados como válidos por aquela Corte. 3. Buscar, subsidiariamente, respeitar o regimento interno da Câmara dos Deputados e demais decisões constantes do acórdão da DPF 378. 4. E por fim, evitar ao máximo inovações, isto é, afastar qualquer procedimento sem fundamental ou fundamento legal que possa suscitar a suspensão, protelação ou nulidade dos trabalhos dessa comissão. É muito óbvio que o povo brasileiro clama por um desfecho rápido desta comissão, e tão óbvio também que todos nós precisamos e devemos, de acordo com a nossa responsabilidade, nosso comprometimento, nossa atividade parlamentar de cidadão e cidadã, respeitar absolutamente o que rege a Constituição. Não posso permitir que essa comissão extrapole aquilo que é razoável, que se espera de um parlamento democrático. É grande a responsabilidade que pesa sobre todos nós aqui. Por isso, peço encarecidamente aos membros deste colegiado que reflitam sobre o que eu tenho dito e sobre o período que estamos vivendo. Tenho certeza que teremos a colaboração de todos vocês para que os trabalhos transcorram da maneira a buscar a estabilidade do nosso país, independentemente da decisão final dessa comissão. Em relação aos documentos recebidos pela comissão, informo que todos foram publicados no Diário da Câmara dos Deputados, suplemento de número 35, de 18 de março de 2016, que se encontra disponível em destaque na internet, na página dessa comissão. Também foi distribuído para cada gabinete dos 513 parlamentares um CD, um DVD, contendo todas as páginas, todo o conteúdo da denúncia dos 6 volumes, que também está à disposição. Eu pedi aqui para a Secretaria disponibilizar para consulta, seja dos parlamentares, seja da imprensa, seja de quem estiver aqui credenciado, para que possa fazê-lo quando assim desejar. Encontram-se publicados no referido DVD que disse os documentos que foram apensados a pedido dos denunciantes por se relacionarem, segundo eles, com a denúncia, conforme decisão da presidência da Casa, que passo a ler. Decisão. Os denunciantes protocolizaram petição juntando aos autos novos documentos que se relacionam com os fatos narrados na denúncia, mas que não existiam ou não eram de conhecimento público naquele momento, constituindo assim como documentos novos. Entretanto, esta presidência, ao menos em tese, leio o documento do presidente da Casa, já esgotou sua atribuição neste processo ao deferir o processamento da denúncia oferecida contra o presidente da República por crime de responsabilidade, cabendo agora à comissão especial a ser eleita, já eleita, isso foi antes, portanto, da própria eleição da comissão no plenário, e posteriormente ao próprio plenário, a se manifestar sobre a admissibilidade da denúncia em sua totalidade e autorizar ou não a instauração do processo pelo Senado Federal. Por outro lado, a teor do que dispõe o artigo 218, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que continua aplicável ao processo de impeachment diante do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 378, e em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mister a notificação da denunciada, a fim de que se manifeste sobre esses novos documentos e sobre a denúncia, caso queira, no prazo de 10 sessões. Defiro, portanto, a juntada da petição aos autos, determinando ainda a imediata notificação da denunciada para que tome conhecimento novamente da denúncia e desses novos documentos, para que apresente defesa, caso queira, no prazo de 10 sessões.
Paralelamente, determino também o encaminhamento de todo o processo à comissão especial, à época do despacho, a ser eleita, hoje eleita, estamos aqui, para a apreciação do seu conteúdo, como determina a lei. Brasília, 17 de março, presidente Eduardo. Presidente, questão de ordem, presidente. Eu ainda não terminei a leitura. Darei a palavra a todos. Aguardamos o final, presidente. Só um esclarecimento. Aguardamos o final das vossas decisões para então pedir. Esclareço que a consideração, vou ler a decisão dessa presidência em relação a esse pensamento. Esclareço que a consideração ou não dos documentos anexados será objeto de decisão do relator, quando da elaboração do seu parecer, que será submetido ao juízo deste colegiado. Anuncio, a partir deste momento, a ordem do dia. Senhor presidente, uma questão de esclarecimento. Uma questão de esclarecimento, presidente. Eu também quero pedir pela ordem sobre esse tema que Vossa Excelência decidiu até agora. Presidente, eu queria uma questão de esclarecimento antes de questão de ordem. Eu tenho 4 questões de ordem, presidente. Eu quero fazer uma questão de ordem para Vossa Excelência. Eu queria um esclarecimento, senhor presidente. Todas as questões de ordem solicitadas, todas, vão ser, claro, vamos escutar o plenário com toda a serenidade e cautela que o momento exige. O relator, o Jovair, ele vai ler um plano de trabalho de uma página. Após a leitura desse plano de trabalho, de uma página, vamos às questões de ordem, vamos aos debates, né? Pode escrever a todos que foram colocados, por favor, secretário. Presidente, com a palavra, deputado, por favor, presidente, com a palavra para expor o plano de trabalho, o deputado Jovair Arantes. Queria chamar também os vice-presidentes que compõem essa comissão, que não estiverem por acaso aqui, por favor, presidente, estão convidados. A secretária Cláudia solicita corretamente que aqueles que pedirem questão de ordem, que o façam no microfone para anotar. Deputado Henrique Fontana. Na verdade, não é uma questão de ordem. Arlindo que Um de cada vez já estão inscritos. Henrique Fontana, Jandira Ortegari, Silvio Costa, Paulo Teixeira, Vargas, Valdir Damu. Paulo Valente. Presidente. Senhora Cláudia. Everton. Calma, gente. Tem cargo para todo mundo. Calma, tem cargo para todo mundo. Deputado Everton foi um dos primeiros a pedir, presidente. Mas pediu muito, aí não pode. Eu pedi logo em um lote de 4, nem de botar na lista. Todos terão garantido. Presidente, se todos são caixão de ordem, tudo bem. Eu só peço, Chico Alencar, eu só peço que estejamos realmente imbuídos desse debate importante. Presidente. Marum. Presidente. Assis Carvalho. Presidente, se todos são caixão de ordem, tudo bem, mas Vossa Excelência prometeu Assis que os inscritos na reunião passada teriam prioridade da fala. Olhe para o seu lado direito. Marum. Assis Carvalho. Podia ler a lista. Podia ler a lista de inscrições, presidente. A lista de inscrições, presidente, Lê a só pode lista de ler. inscrições. Com a palavra, o deputado relator Jovair Arantes. Presidente, peço que leia a lista de inscrições para ver se a gente não ficou de fora. Não é possível. Se ficou de fora, insiro Vossa Excelência. Fique tranquilo. Aqueles Deixa o que relator quiserem falar, questão de ordem, falarão. Com a palavra, senhor relator. Peço a gentileza deste pleno para ouvir o plano de trabalho do relator, por gentileza. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, senhores da imprensa, funcionários, considerando a grande relevância do encargo sob a competência dessa comissão especial, entendemos imprescindivelmente, antes de ir direto à proposta de plano de trabalho, deixar consignadas as diretrizes que orientaram a sua elaboração. Nosso objetivo primordial é oferecer à comissão um parecer de conteúdo técnico, observando os parâmetros constitucionais, legais e regimentais, ainda que estejamos, como é do conhecimento de todos, imersos em um ambiente de intensa divisão e disputa política. De início, cumpre-nos esclarecer, nos termos da Constituição Federal de 1988, a competência da Câmara dos Deputados incumbe à Casa do Povo autorizar a instauração de processo contra a Presidente da República pelo Senado Federal.
Reconhecendo haver condição de procedibilidade no atual regime constitucional, a Câmara dos Deputados não desempenha, pois, o papel de um tribunal de pronúncia. Cabe, portanto, ao Senado Federal processar e julgar a Presidente da República nos crimes de responsabilidade, recaindo à Câmara Alta o ônus probatório das denúncias. Devemos, portanto, ter sempre em mente o papel institucional da Câmara dos Deputados, que insistimos, e de apenas autorizar a instauração do processo no âmbito do Senado Federal, a quem compete proceder à fase instrutória do processo. Assim, não haverá no curso dos trabalhos da Comissão Especial diligências ou oitivas de testemunhas voltadas à comprovação da veracidade dos fatos contidos na denúncia, visto que o procedimento nessa fase é pré-processual. Vale ressaltar ainda que, a despeito da natureza política do processo de impeachment, devemos observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa que constitui garantias constitucionais da denunciada. Nesse contexto, cumpre salientar que está em curso o prazo destinado à apresentação da defesa da Presidente da República, já notificada dos termos da denúncia. Sua Excelência tem até 10 sessões da Câmara para se manifestar. Nesta fase, portanto, é cabível apenas que se promovam reuniões no sentido de esclarecer aspectos específicos da denúncia, de modo a subsidiar o entendimento e a formação do juízo político dos parlamentares membros dessa comissão. Feitas essas considerações, propomos como plano de trabalho para esta semana, repito, a realização de reuniões internas dos membros da comissão com textos da consultoria institucional da Casa, consultoria legislativa e consultoria de orçamento, com a finalidade de esclarecer em tese aspectos técnicos relativos às características e à natureza do crime de responsabilidade, bem como dos aspectos orçamentários e fiscais constantes da denúncia. Na semana seguinte, propomos a oitiva dos próprios denunciantes e do Dr. Júlio Marcelo, procurador do MP junto ao Tribunal de Contas da União, para o fim de esclarecimento dos termos da denúncia, e ao final teremos a manifestação da defesa, sem prejuízo de outras oitivas. Importa registrar ainda que se apresenta a defesa antes do prazo de 10 sessões. Serão canceladas as eventuais reuniões pendentes e se passará imediatamente a apresentação do parecer. Então fica claro que nós estaremos, durante esse período, buscando sobremaneira sobre os autos a nós apresentados. É esse o nosso plano de trabalho que eu submeto à aprovação da comissão, senhor presidente. Presidente. Questão de ordem, deputado Rubens. Só para fazer não esclarecimento, mas uma observação. Nós sabemos que o prazo de defesa são de 10 sessões. Uma já aconteceu na sexta-feira passada e deve acontecer uma outra hoje. Ora, nós não sabemos se a defesa apresentará ou utilizará essas sessões que ainda restam para o prazo. Se por acaso houver uma antecipação da apresentação da defesa, o plano de trabalho poderá ficar prejudicado em alguma reunião que se pensava fazê-lo em alguma data, que por acaso não vai acontecer numa antecipação de defesa. É importante deixar Presidente, isso... com essa decisão, Vossa Excelência está zerando os 10 dias que já foram concedidos a partir da notificação da Presidente da República, é isso? Não. Não? Nada disso. São 10 sessões, não 10 10 sessões. A primeira aconteceu na sexta-feira e hoje acontece... A segunda. A segunda. Então está correndo o prazo já. Presidente, está correndo o prazo, normal. Eu tenho 4 questões de ordem. Questão de ordem, deputado Rubens. Não, tem inscrição para questão de ordem. Tem dezenas de... Deputado Paulo Teixeira, o primeiro da questão de ordem. Lê a lista para nós, para saber como é que ficou. Paulo Teixeira, Jandira Fegali, Silvio Costa, Pepe Vargas,
Henrique Fontana, Pepe Vargas, Paulo Pimenta, Júlio Lopes, Alex Manente, Chico Alencar, Orlando Silva, Carlos Marum, Devair de Melo, Mendonça Filho, Everton Rocha, Assis Carvalho, Vadir Damu. Deputado eu fui um dos primeiros. Foi depois do Fontana. Eu me inscrevi Eu me inscrevi junto Aliel com o Machado. Deputado Rubens. Deputado Vinagre foi depois do Henrique Fontana. Acaba com todos de uma Eu vez. fui um dos primeiros, só porque eu falei que era 4, eu fui escolhido. Deputado Aliel Machado. Deputado Rubens Pereira não é membro. Vossa Excelência não pode. Eu gostaria de passar para Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode apresentar questão de ordem. Com a palavra, deputado Paulo Teixeira. Deputado Aliel Machado se inscreve, presidente. Eu quero ver a lista aí, presidente. Senhor presidente, solicito a palavra para formular questão de ordem, com fundamento nos artigos 95 e 218, parágrafos 1º e 2º do regimento interno da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, eu quero acrescer ao meu tempo, o tempo de líder de governo. Paulo, o tempo vai ser o tempo regimental, absolutamente, e é claro, o bom senso dessa comissão para que os trabalhos sejam os melhores e mais precisos possíveis. Mais 9 minutos. Mais 9 minutos. Senhor presidente, depois de apresentar denúncia em 1º de setembro de 2015, bem como sucessivos aditamentos, em 15 de outubro de 2015, os senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal apresentaram nova denúncia em face da Presidência da República por suposto crime de responsabilidade, desistindo do pedido anterior, o qual ainda não havia sido apreciado pelo presidente da Câmara dos Deputados. A denúncia de 15 de outubro de 2015 trata em seu título 2º, aspas, dos crimes de responsabilidade. Neste, discorre sobre as supostas condutas da presidenta que se enquadrariam como crimes de responsabilidade previstos pela Lei 1079 de 1950. Este capítulo é subdividido em subitens, cada um com enquadramento de uma conduta a uma espécie de crime de responsabilidade da seguinte forma: subitem 2.1, aspas, dos decretos ilegais, crime do artigo 10, itens 4 e 6 da Lei 1079 de 1950, fecha aspas. Subitem 2.2, abre aspas, das práticas ilegais de desinformações contábeis e fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, fecha aspas. Subitem 2.3, abre aspas, do não registro de valores no rol de passivos da dívida líquida do setor público, crime de responsabilidade capitulado no artigo 9º da Lei 1079 de 1950, fecha aspas. Ocorre que no título 1, abre aspas, dos fatos, fecha aspas, e no título 3 da responsabilidade da denunciada, fecha aspas, os denunciantes mencionam a Operação Lava Jato e fazem ilações sobre a responsabilidade da presidente por conduta de terceiros. A dificuldade de enquadramento da conduta da denunciada foi tamanha que os próprios denunciantes não incluíram essas suposições relacionadas à Operação Lava Jato no capítulo 2º da denúncia, onde constam as condutas imputadas como crime de responsabilidade. Em 3 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara fez a leitura em plenário da decisão que afastou algumas condutas descritas pelos denunciantes, recebendo parcialmente a denúncia, pois considerou não haver justa causa ou indício de autoria para determinados fatos, requisitos indispensáveis para o acolhimento da denúncia. Aqui cito trecho da mencionada decisão em que o presidente delimita com clareza o objeto do processo. 10, entre aspas. Não há dúvida de que todas as acusações formuladas pelos denunciantes são gravíssimas, mas, por outro lado, é igualmente certo também que muitas delas estão embasadas praticamente em ilações e suposições, especialmente quando os denunciantes falam da corrupção na Petrobras,
dos empréstimos do BNDES e do suposto lobby do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Palavras do presidente da Câmara: não se pode permitir a abertura de um processo tão grave como é o processo de impeachment, com base em mera suposição de que a presidente da República tenha sido conivente com atos de corrupção. E continua mais adiante o presidente da Câmara, abre aspas, entendo que a denúncia oferecida atende aos requisitos mínimos necessários, eis que indicou ao menos 6 decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro de 2015, em desacordo com a LDO e, portanto, sem autorização do Congresso Nacional. Fecha aspas. Continua o presidente da Câmara. São igualmente relevantes as demais questões que dizem respeito à lei orçamentária deste ano, especialmente a alegação da reiteração da prática das chamadas pedaladas fiscais, o que também, em tese, podem configurar crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. Fecha aspas. Assim, resta claro que o presidente da Câmara não recebeu a denúncia em relação aos fatos relacionados à Operação Lava Jato. O objeto do processo, portanto, restringe-se aos decretos e às chamadas, entre aspas, pedaladas fiscais. Essa foi a única parte da denúncia recebida pelo presidente da Câmara. É sobre isso, e apenas sobre isso, que a presidente deve se manifestar, e apenas sobre isso que a comissão deve se debruçar. Registro, senhor presidente, que não houve qualquer impugnação ou recurso de parlamentar contra a decisão que recebeu parcialmente a denúncia. Uma vez esclarecida a parte da denúncia recebida pelo presidente, a comissão especial constituída em 17 de março foi eleita única e exclusivamente para tratar da questão acima referidas, quais sejam pedaladas fiscais e decretos. Debruça-se sobre assuntos diversos. Debruçar-se sobre assuntos diversos configuraria desvio de finalidade para a qual foi criada. Na tentativa de esclarecer o âmbito de atuação da comissão especial, o deputado Rubens Júnior, do PCdoB do Maranhão, questionou o presidente Eduardo Cunha na sessão de eleição sobre a finalidade da comissão que se pretendia criar. Como respostas, Eduardo Cunha reiterou que a comissão eleita iria se pronunciar apenas pela ementa ali apresentada, ou seja, pela denúncia recebida e lida em plenário. Neste mesmo sentido, o regimento interno é claro, ao proibir que qualquer comissão delibere sobre assunto estranho ao objeto de sua Constituição, que por força do artigo 55, quer pela dicção do artigo 126, parágrafo único. Agora, senhor presidente, em 15 de março de 2016, a senhora Janaína Conceição Pascoal, em petição direcional do presidente dessa Casa, solicita a juntada ao processo já deflagrado da íntegra da colaboração premiada firmada entre a Justiça Federal e o senador Delcídio Amaral. Ela diz no jornal Estado de São Paulo desse final de semana que não aditou porque tem pressa. Ora, tem pressa de atropelar a lei. E a presidência da Casa, ao decidir sobre a juntada de documentos novos, em 17 de março de 2016, aduziu, abre aspas, entretanto, esta presidência, Eduardo Cunha, ao menos em tese, já esgotou sua atribuição nesse processo ao deferir o processamento da denúncia oferecida contra a presidente da República por crime de responsabilidade, cabendo agora à comissão especial a ser eleita pelo plenário da Câmara de Deputados e, posteriormente, ao próprio plenário a se manifestar sobre a admissibilidade da denúncia em sua totalidade e autorizar ou não a instauração do processo pelo Senado Federal. Fecha aspas. Ou seja, o presidente da Câmara reconheceu textualmente que a sua competência foi exaurida no momento do recebimento e leitura da denúncia na sessão de 3 de dezembro de 2015. Desta forma, na ocasião da análise do pedido de juntada dos documentos novos, o presidente não fez qualquer análise de justa causa dos fatos narrados no conteúdo da mencionada colaboração premiada ao decidir. Aí ele decide,
Abre aspas. Defiro, portanto, a juntada da petição aos autos, determinando ainda a imediata notificação da denunciada, para que tome conhecimento novamente da denúncia e desses novos documentos, para que apresente defesa, caso queira, no prazo de 10 sessões. Paralelamente, determino também o encaminhamento de todo o processo à comissão especial a ser eleita para apreciação do seu conteúdo, como determina a lei. Ocorre que o conteúdo da mencionada colaboração premiada não diz respeito ao objeto do processo delimitado pelo presidente da Casa, qual seja a relacionada aos decretos de abertura de crédito suplementar e as chamadas, entre aspas, pedaladas fiscais no ano de 2015. Ao contrário, a delação foi feita no âmbito da Lava Jato e relaciona-se aos fatos que a operação policial pretende apurar. Então, é nítido que os novos documentos não têm relação com o processo, que tem outro objeto. Portanto, esses novos documentos que foram juntados aos autos não servem como meio de prova para os fatos narrados na denúncia e recebidos pelo presidente da Câmara em decisão lida em plenário na sessão do dia 3 de dezembro de 2015. Se a denunciante entender que esses documentos são suficientes para imputar à Presidência da República alguma conduta relacionada à Operação Lava Jato, terá que fazer nova denúncia e delimitar a conduta, para que seja recebida e lida em plenário, conforme exige o artigo 19 da Lei 1079 de 1950 e o artigo 218, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Como assim? Caso assim não o faça, haverá vício no procedimento já instaurado, porquanto o processo se inicia com o recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara e a subsequente leitura da denúncia e da decisão do presidente no plenário da Casa, para que todos os parlamentares tomem conhecimento das condutas que estão sendo imputadas à Presidência da República. Ressalto que juntar esses documentos não relacionados com a parte da denúncia que foi recebida pelo presidente da Casa equivale a aduzir novos fatos, suprimindo etapas... Para concluir, senhor deputado. Eu estou na fase de conclusão. Suprimindo etapas do processo na Câmara dos Deputados, quais sejam a análise de justa causa e a leitura da decisão em plenário. Incluir novos fatos, a denúncia... Eu concedo mais um minuto, avisando a esse colégio que, para não constranger e nem ser injusto absolutamente com ninguém, quando o tempo vai cortar em só, e a gente dá mais um minuto. São três presidente. Incluir novos fatos à denúncia que já se encontra na comissão especial eleita consiste em aditamento impróprio, inovação do pedido, passível de impugnação judicial por violação ao devido processo e aos princípios da ampla defesa. Para fazer valer o amplo direito de defesa, a premissa básica é que a denunciada saiba exatamente sobre o que está sendo denunciada. Não é possível que a todo momento se incluam novos fatos à denúncia que já se encontram na comissão especial. Para concluir, senhor presidente, solicito o desentranhamento dos novos documentos apresentados pela denunciante Janaína Pascoal do processo de impeachment já instaurado em face da Presidência da República. Por fim, imperioso informar a necessidade de urgência na decisão dessa questão de ordem para não comprometer o direito de defesa que já se encontra com prazo em curso. Está contraditado, antes de passar a contradita para o deputado Arnaldo Faria de Sá, eu queria só ler novamente o que eu já falei há poucos minutos atrás. Em relação aos documentos recebidos por essa comissão, informo que foram todos publicados no Diário da Câmara dos Deputados, suplemento 35, 18 de março de 2016, que se encontra disponível em destaque na internet na página da comissão. Encontros publicados no referido DCD, documentos que foram anexados a pedido dos denunciantes, por se relacionarem, segundo eles, com a denúncia, conforme decisão da presidência desta Casa. Esclareço que a consideração ou não dos documentos anexados será objeto de decisão do relator,
quando da elaboração de seu parecer, que será submetido ao juiz deste colegiado. Com a palavra, o deputado Arnaldo Faria de Sá tem 3 minutos para contradito. Caso não acatada a questão de ordem. Senhor presidente, primeiro uma reclamação. A questão de ordem não pode ter adição de tempo de líder, não. É só questão de ordem, é o tempo de questão de ordem. Como líder, ele pode usar a palavra quando quiser e falar o que bem entender. Não pode ser adicionado ao tempo de líder. Em relação à questão de ordem, essa questão de ordem tem que ser feita em plenário, não aqui na comissão. Até porque quem recebe ou não recebe o pedido de impeachment é a presidente da Câmara. Ela já recepcionou. Esta comissão vai se debruçar sobre essa questão. Portanto, não é aqui que tem que decidir essa questão de ordem. Essa questão de ordem tem que ser decidida em plenário. E tem que ser questionado é o presidente da Câmara, não aqui na comissão. A comissão tem que se debruçar sobre os fatos apresentados à denúncia e, a partir da defesa, decidir. Portanto, não é aqui que tem que ocorrer esse questionamento. Não há necessidade de mais tempo para falar contradita contra a questão de ordem. Presidente, eu vou recorrer ao presidente da casa, então, tendo em vista... Eu ainda não decidi, deputado Paulo Teixeira. Eu sei que os ânimos faz parte. Presidente. Eu queria dizer que eu acolho a questão de ordem, recolho, né? E no momento oportuno... Vossa Excelência falou acolho. Recolho. E no momento oportuno, recolho. A questão de ordem, no momento oportuno, delibero. Presidente, apenas para perguntar para Vossa Excelência se, em função desta questão, ela diz respeito ao direito de defesa, porque o presidente vai ter que saber do que ela está sendo acusada. Portanto, deputado Paulo Teixeira, o nosso esforço, próxima questão de ordem da deputada Jandira Fegali, o esforço dessa comissão, não deste presidente, de todos nós, é exatamente observar absolutamente os direitos e garantias de todo cidadão brasileiro, essencialmente ao contraditório, ampla defesa, à presunção da inocência e a todo o rito processual deste caso. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali para a questão de ordem. Senhor presidente, cumprimentar todos e todas as nossas companheiras aqui da comissão e dizer que a minha questão de ordem vai na linha das suas premissas de trabalho da comissão, da lisura da Constituição como referência, a Lei 1079, subsidiariamente o regimento. Então, exatamente pautado no artigo 55 do regimento, no artigo 19 da Lei 1079 do resultado da DPF do Supremo Tribunal Federal, é que eu preciso aditar a questão de ordem levantada pelo deputado Paulo Teixeira, porque, na verdade, nós não podemos deslocar para o relator essa decisão, porque isso será ao final do processo, no parecer dele. Com isso, a gente compromete, de fato, o direito de defesa. E é bom que nós façamos aqui, pelo tempo que tem, um brevíssimo resumo dessa questão. O despacho do presidente Eduardo Cunha, em dezembro de 2015, se não me engano foi dezembro, ele não acolheu o conjunto da denúncia. Ele acolheu apenas, ele eliminou nas páginas 15, 16 e 17 do seu despacho todas as contas a partir de 2015 para trás, inclusive as pedaladas que foram colocadas para 2014. Ele rejeitou todas as denúncias relativas à corrupção na Petrobras. Ele rejeitou todas a possibilidade de compra de MPs, como também os empréstimos do BNDES. E ele apenas acolheu como denúncia os créditos orçamentários de 2015. A única possibilidade admissível para qualquer aditamento agora seria se tivesse provas sobre o objeto da comissão, que são os créditos orçamentários de 2015. Qualquer coisa nova é outra denúncia, é outra comissão, segundo o artigo 19 da Lei 1079 de 50. Então, essa questão precisa ser decidida já, porque se deixar para o relator, a acusada ou a investigada ou acusada, seja lá o nome que for, a denunciada, ela vai se pronunciar sobre o quê? Inclusive, quando o deputado Eduardo Cunha faz esse aditamento, isso aqui só foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira. A comissão foi instalada, ele faz o despacho dia 17, publica no dia 18, quando a comissão já tinha sido votada e instalada com objeto específico. Isso aqui é um aditamento novo, isso é uma nova denúncia. Nova denúncia significa nova comissão
para novo processo. Então, não é admissível esse aditamento feito. E para dizer o seguinte, é a esta comissão, sim, que cabe analisar o despacho do presidente. Ele próprio diz no seu despacho que o espaço, a competência dele estava esgotada e que agora caberia à comissão decidir sobre esse despacho. Então, é aqui o fórum de decisão. E não pode dar ao relator, não porque o relator não tem a competência, porque é no final. O direito de defesa está correndo. O direito... Pode, por favor. Mais um minuto para concluir, mais um minuto. O prazo de defesa... É importante essas preliminares são fundamentais. Agora a questão de ordem é a mesma do deputado Paulo Teixeira. O prazo de defesa... Não, mas eu estou adendando uma questão, que a decisão tem que ser já. Sim, a repetição da questão de ordem feita, com argumentos novos. O deputado Carlos Sampaio já pediu a contradita aqui. A sessão, o presidente, deputado. Vamos lá para a pessoa. Para encerrar, deputada Jandira, para encerrar. Então, enquanto não definir isso, presidente, não pode contar o prazo de defesa. Que a defesa tem que se pautar, óbvio, não é para rir não, é para ouvir. E aí discute, eu ouço seus argumentos, se eu estiver errado eu acolho. Terminado. Mas por enquanto me ouça com respeito, por favor. Então nesse momento, quer dizer, como é que eu posso dar a denunciado um prazo de defesa que se esgota e só depois disso o relator decidir se está incluído ou não esse novo aditamento? Então não existe isso. Ou se aguarda o prazo da defesa, ou se suspende até que ele decida, ou então não vai ter que decidir já, para que isso possa acontecer. Terminou, deputado? Ok. Deputado Carlos Sampaio para a contradita. Ele tinha pedido. Senhor presidente, me parece que as ponderações feitas pelo deputado Paulo Teixeira e pela deputada Jandira Fegali vão no mesmo sentido. E eu tenho para mim que é evidente que o embasamento desta comissão não pode se pautar senão por aqueles itens que foram deferidos pelo presidente Eduardo Cunha na sua decisão de dezembro. O fato noticiado pela doutora Janaína Pascoal foi no sentido de fundamentar que o que ela disse, apenas para concluir, ela não usou o termo aditamento e isso não pode ser usado como razão de decidir. Eu quero concordar com Vossa Excelência, deputado Paulo e deputada Jandira. Não pode ser usado pelo relator como razão de decidir. Para mim, há uma ofensa evidente ao princípio da ampla defesa, do contraditório, se nós pudéssemos aditar com um fato novo sem noticiar a ela, para que ela pudesse defender-se. Não é este o caso. Ela não usou a palavra aditamento, ela foi muito objetiva. Trago esta notícia porque inclusive, conversamos com o Dr. Miguel Reale e ele foi muito claro. Quando nós fizermos uma afirmação, veja, quando nós fizermos uma afirmação lá no pedido de impeachment, no qual nós afirmamos que, inclusive, a Operação Lava Jato estava a evidenciar, agora, com a delação do Delcídio, nós levamos esse reforço. Só que a Operação Lava Jato não foi acolhida pelo deputado Eduardo Cunha, então não pode ser razão de fundamento. Apenas dizer que esta notícia não altera em nada o processo de impeachment. Por quê? Porque não poderá ser utilizado pelo relator ou por todos os membros dessa comissão como razão de decidir, deputada Jandira. Exatamente na linha da sua preocupação. Ou seja, uma definição a priorística agora de que isso não poderá ser objeto de análise posteriormente pelo relator, porque ao final nós não teríamos mais como nos manifestar, porque já viria o relatório final dele. Era nesse sentido que eu queria contraditar para dizer que é uma preocupação saudável, mas perdeu o sentido porque não será objeto de deliberação por este plenário. Não poderá ser porque não estão inclusos nos itens elencados pelo presidente Eduardo Cunha quando recepcionou o pedido de impeachment. Deputada Jandira, da mesma forma recolho o seu aditamento da questão de ordem do deputado Paulo Teixeira. No momento oportuno, assim o farei da forma mais diligente possível, lembrando, fazendo mais um alerta a essa comissão, a todos nós, fazendo mais um alerta. Respeitando sempre esse conjunto que a própria deputada Jandira disse, decisão do Supremo 1079, Constituição Brasileira, Regimento Interno, Código de Processo, enfim, essa comissão tem um desafio de apresentar para o povo brasileiro um resultado de fato balizado na Constituição e no ordenamento jurídico. No momento oportuno, eu
defino essa questão. Presidente, apenas uma preocupação, porque o tempo de defesa está correndo. Está correndo. Vossa Excelência respondeu dizendo que era o relator que ia decidir. Se Vossa Excelência não acolheu, colocou para o relator decidir sobre o acolhimento de um aditamento ou não. Recolhi. Não, eu digo sobre o despacho do deputado Eduardo Cunha. Vossa Excelência passou ao relator. Portanto, não é uma decisão de Vossa Excelência de que está acolhido o aditamento. Não, a resposta à questão de ordem... Eu recolhi essa questão de ordem. Não, a minha questão de ordem objetiva é a suspensão do prazo de defesa enquanto isso é decidido, porque não é possível ela decidir sem que isso estava resolvido. Isso é objetivo, presidente, não pode contar mais. Ou decide agora ou suspende, até que ele decida. Deputada Jandira Fegali. Objetivo. Deputada Jandira Fegali. Só pode ampliar prazo de defesa, presidente, se houver motivo para isso, jurídico, não é só por conta de uma questão de ordem. Senão todo dia vai ter uma questão de ordem aqui para questão de ordem. Se não se sabe Deputado Silvio Costa, próxima questão de ordem. Essa presidência, no tempo oportuno, vai se pronunciar sobre essa questão de ordem. Deputado Silvio Costa. Calma, presidente. Não me atrapalhe meu tempo, presidente. Tudo sério meu tempo aí. Silvio Costa, claro. Eu gostaria que Vossa Excelência, se pudesse olhar para mim, eu peço a palavra como líder, presidente. Você estava lá, agora você está aqui. Não, olhe para mim. Eu até fico mais feliz quando Vossa Excelência olha. Deixa eu te falar, presidente. É sempre uma alegria olhar para Vossa Excelência. O cara pode falar tudo sobre Eduardo Cunha, menos que ele não entende de regimento, menos que ele não entende de Constituição. Vossa Excelência também é um deputado estudioso. Não dá para a gente ir para a luta política nessa casa e atropelar o regimento. O Eduardo Cunha sabe muito bem, ele sabe, aqui não tem analfabeto, que jamais ele poderia fazer esse aditamento. Ponto. Por quê? Receita de tapioca é de tapioca, é de massa de mandioca. Qual é a questão de ordem, presidente, finalmente? Olha, eu tenho 3 minutos. Eu tenho 3 minutos. Não é questão de ordem. Seu filho que precisa ao senhor. Deputado Silvio Costa. Presidente, a choradeira, não é você que vai Mendonça. Deputado Silvio Costa, por favor, continue na sua questão de ordem. O senhor me devolve o tempo, porque tem uns analfabetos aqui que não entendem regimento, que a questão de ordem tem 3 minutos. Eu posso fazer minha questão de ordem no último segundo. Pode não. Nesses pode 3 não. minutos eu posso fazer. Dá o artigo primeiro. Tem que começar com Eu peço essa comissão. Deputado Mendonça, deputado Silvio Costa, deputados experientes, responsáveis desse parlamento. Eu já passo a palavra para Vossa Excelência, deputado Silvio Costa. Eu peço, por gentileza, em respeito ao povo brasileiro, e todos aqui estamos na nossa atribuição constitucional de representante do povo brasileiro, o povo brasileiro quer um desfecho dessa questão. Portanto, o senhor tem 3 minutos, que o faça e utilize exatamente para esclarecimentos da denúncia que estamos ora analisando nesta comissão, deputado Silvio Costa. Bom, presidente, deixa eu falar. Presidente, deixa eu falar. Isso é uma tática da oposição de tirar a melodia. Quando ele acha que a melodia da nossa defesa está convencendo, eles atrapalham. Mas não tem problema, eu vou em outra linha. Olha, presidente, um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia de coração, ele sabe que o diagnóstico é para a cirurgia de coração. Quando ele vai fazer uma cirurgia sobre uma perna, para consertar uma perna, ele sabe disso. Qual foi, presidente, olhando para o senhor, qual foi o motivo do pedido do impeachment? Simples, pedalada fiscal, ponto. Aí, o presidente Eduardo Cunha, com má vontade, que está trabalhando contra o presidente, vem agora querer fazer um aditamento. Sabe o que é que ele tinha que fazer? Outro pedido de CPI, ponto. Então eu não vou discutir isso, que isso é primário.
Agora, aliás, de impeachment, outro pedido de impeachment. Agora, Vossa Excelência, eu tenho o maior respeito. Me parece, eu tenho certeza, ou quase certeza, que Vossa Excelência não é funcionário de Eduardo Cunha. A decisão não é do relator. Vossa Excelência não pode terceirizar a decisão. A decisão é de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um dever regimental, o dever constitucional, de não ficar com essa onda de acolher, tendo aí como treinador um homem de oposição, Carlos Sampaio, de acolher. Nada de acolher. Recolher, não é acolher, não. Ele fala recolher, acolher. Não tem. Vossa Excelência tem que ser um deputado altivo, um presidente altivo e cumprir com suas obrigações. Isso é uma coisa esdrúxula, isso é uma coisa que não existe. Vossa Excelência querer aceitar isso. Olha, presidente, eu vou dizer uma coisa, graças a Deus, o meu voto não está aí. Eu não referendei esta composição. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Tem um escritor. Sai da frente, Paulinho. Deixa eu olhar para ele. Por favor. Sai da frente. Por favor. Tem um escritor, sabe? E vou dizendo, olhando para Vossa Excelência isso. E para o relator. Estou olhando para você com muita atenção. Tem um escritor capixaba, chamado Jair Campos. E ele tem um poema chamado Tarefa, que algumas vezes eu uso. E o poema, não, você me tomou um minuto, só para concluir. E o poema Tarefa diz... Vamos lá, senhor. Para não constranger o deputado Silvio Costa, a questão de ordem. Então fica, para não constranger o deputado. Por favor. Um minuto. O poema Tarefa diz o seguinte: morder do fruto amargo e não cuspir, mas dizer aos outros o quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas dizer aos outros o quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não falhar, mas dizer aos outros o quanto é falso. Vossa Excelência, se não decidir pelo não recebimento, Vossa Excelência está sendo conivente com Eduardo Cunha. Vossa Excelência, pelo que me consta, não é empregado de Eduardo Cunha. Então decida qual de vez. Isso não pode, isso é uma indignidade, isso é uma indecência. A questão de ordem é... Vossa Excelência não pode... Qual é a questão de ordem, presidente? Qual é a questão de ordem? Presidente, com esse palavra para a questão de ordem, deputado Henrique Fontana. Presidente, qual é a questão de ordem, presidente? Qual é a questão? Presidente. Pô, a mesma de novo. Presidente Henrique. Presidente. 10 repetindo a mesma. Presidente Rogério, para contraditar. Lembrando que questão de ordem sobre o mesmo tema, do ponto de vista regimental, não poderá ser feito. Presidente, já a terceira questão de ordem sobre o mesmo assunto. Com a palavra, deputado Henrique Fontana. A quarta agora? A quarta questão de ordem. Sobre o mesmo assunto, presidente. Sobre o mesmo assunto. Está se aplicando o regimento. Vai. Anuncia os tempos. 3 minutos para o deputado Henrique Fontana expor a sua questão de ordem. Presidente, agora estamos com o microfone. Primeiro, é impressionante o grau de pré-julgamento de alguns dos colegas e de tentativa de intimidação das falas de quem está se inscrevendo como eu, de forma regimental, presidente. Aqui haverá uma grande disputa política. Uma parte dos parlamentares aqui quer caçar o mandato legítimo da presidenta Dilma através de um golpe. Vossa Excelência vai conduzir os trabalhos e procurará o equilíbrio. Aliás, uma parte dos parlamentares que estão nesta comissão, que é um tribunal essencialmente político, tentam caçar o mandato da presidenta Dilma desde outubro do ano passado, outubro de 2014. Por exemplo, alguns membros não queriam nem acreditar no resultado da urna eletrônica. Então nós estamos num processo de tentativa
de construção de um golpe para caçar um mandato legítimo e para colocar no governo do país, caso este golpe fosse bem sucedido, alguém que sem votos chegaria à presidência da República. E isto é o mais grave do que nós estamos debatendo nesta comissão. E ela já começou, não por responsável da Vossa Excelência, ela já começou eivada de ilegitimidade, porque ela foi instalada por uma retaliação do deputado Eduardo Cunha, que não deveria mais estar presidindo a Câmara. Ele é réu num processo com gravíssimas acusações, por decisão do Supremo. Presidente, eu vou exigir o meu tempo, como eu ouço a todos aqui, e vou repetir: o deputado Eduardo Cunha não tem condições ético-morais de conduzir um processo de impeachment e golpe nesta casa. E a decisão que ele toma agora, do mesmo jeito que ele tomou uma decisão ilegal, que depois foi anulada pelo Supremo, quando ele quis na marra compor a comissão, com voto secreto, sem respeitar a lei do país, agora ele tenta desrespeitar de novo. E ele quer agregar uma acusação que não estava no momento em que foi votada, no momento em que foi encaminhado por ele o pedido de impeachment. Então, se isto for agregado, é um novo processo, é outra acusação. Aliás, em tribunais de exceção, ao longo da história da humanidade, a coisa já funcionou assim em outros momentos. Faz uma acusação, vê que aquela acusação vai cair por terra, troca, e eu concluo, presidente. Eu concluo com um minuto como todos. Em tribunais de exceção a coisa funciona assim. Quando vê que uma acusação é fraca, e é isso que a oposição já viu, que a acusação da questão orçamentária é fraca e não para de pé, aí no tribunal de exceção quer trocar por outra acusação. E isto não pode. Aqui nós vamos estar vigilantes, porque o golpe não vai prosperar fora da lei. E aí, presidente, eu quero pedir a vossa decisão hoje, porque a partir do momento em que se decide do que alguém é acusado, é que esse alguém pode apresentar sua defesa. E segundo, na questão dos tempos para acusação e defesa, nós temos que ter garantia no plano de trabalho do relator que os tempos sejam idênticos para quem vai falar acusando e para quem vai falar defendendo. Não há fala técnica nesta comissão, é acusação e defesa em tempos iguais. Presidente, com a palavra o deputado Pepe, para contraditar, claro. Mendonça Filho contradita. Claro. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu fico realmente assustado com a tática que é adotada pela base governista e pelos deputados petistas, principalmente, com relação à estratégia de fazer de questão de ordem um espaço de debate. Eu quero perguntar a Vossa Excelência se a gente está aqui para fazer um debate sobre a argumentação, a solidez da representação contra a Presidente da República, Dilma Rousseff, que cometeu diversos crimes de responsabilidade, ou nós estamos para cumprir o regimento naquilo que diz respeito a questões de ordem que devem ser levantadas ao seu tempo com fundamento. Nós assistimos aqui o deputado Fontana fazer um discurso político, absolutamente político, sem nenhum fundamento em questão de ordem. Antes dele, o deputado Silvio Costa, a mesma coisa. E se porventura for espaço político, é melhor Vossa Excelência assegurar a palavra de alguém que defenda a legalidade dos atos praticados pela presidente Dilma e, de outra parte, alguém que possa apontar claramente aquilo que foi praticado e identificado pelo Tribunal de Contas da União como ilegalidades, caracterizando o chamado crime de responsabilidade. O deputado Fontana aqui minimiza, mas foi mais de 100 bilhões de reais de atos ilegais, a revelia do Congresso Nacional, que são tipificados pela Lei 1079 e pelo texto constitucional como atos que caracterizam o chamado crime de responsabilidade.
O problema, deputado Fontana, é que da representação que foi formulada e muito bem formulada pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal para cá, se avolumaram muitas outras situações que caracterizam claramente crime de responsabilidade praticado também pela presidente Dilma. Então, não há nenhum fato que possa desconsiderar o rito que foi adotado com relação ao processo de impeachment. O PT adota 2 pesos e 2 medidas sempre, porque quando foi no impeachment do Collor, estava tudo redondo para ser levado adiante, e aliás, hoje o presidente Collor é aliado do Partido dos Trabalhadores. Quando foi no governo Itamar Franco, eles requereram ou pediram que pudesse ser imputado o cometimento de crime de responsabilidade com relação ao ex-presidente Itamar Franco, e o mesmo com relação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sem nenhum argumento, sem nenhum fundamento. Então, não adianta aqui esperneio, tática de passar por cima do regimento, porque a gente vai cumprir rigorosamente a Lei 1079, o regimento da Câmara. A presidente terá amplo direito à defesa, que é constitucional, e eu sou um democrata, mas nós vamos votar sim o processo de impedimento da presidente Dilma. Presidente, e depois do plenário da Câmara Federal. Senhores deputados, antes de passar a palavra para o deputado Pepe Vargas, pela lista, queria dizer a vossas excelências que ao longo dessas próximas 9 sessões, onde teremos a oportunidade de nos reunir, até por característica própria de entender que esse debate é da mais absoluta responsabilidade, eu diria que eu não tenho nenhuma dificuldade em ficar aqui sem dormir os próximos 4 dias, a segurar a palavra para ninguém o tempo inteiro, porque o que está em jogo, como aqui já foi dito até agora, é uma questão singular, especialíssima, que é a denúncia de um crime de responsabilidade do presidente da República. Portanto, queria dizer para vocês que as questões de ordens que estão sendo colocadas como, eventualmente, não uma questão de ordem, mas na cabeça do parlamentar que não forem fundamentadas como questão de ordem, por via do regimento, uma eventual resposta, essa resposta, vocês sabem que, em se tratando principalmente dessa comissão especial, nós precisamos de segurança jurídica em tudo que a gente fizer, em tudo. Dito isso, passo a palavra para o deputado Pepe Vargas. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a questão de ordem que eu formulo aqui, senhor presidente, é com base no artigo 114, inciso 4, que trata de observância de disposição regimental e fundamento. A Constituição Federal, no seu artigo 49, diz que é de competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. Por que eu levanto aqui o artigo 49? Porque a denúncia que foi formulada, ela dá conta de que a presidenta da República teria eventualmente praticado crimes contra a lei orçamentária. Portanto, crimes contra a lei orçamentária, não cumprimento da lei orçamentária, se trata de julgar as contas da presidência da República. E a Constituição Federal diz, no artigo 49, sim, que é competência exclusiva do Congresso Nacional, mais especificamente, artigo 49, inciso 9, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. Já no artigo 71, também da Constituição Federal, diz que este controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete, diz aí o inciso 1 desse artigo 71, a apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República mediante parecer prévio. Portanto, o Tribunal de Contas não julga, ele faz um parecer prévio. Já o artigo 166, e aqui que eu quero chamar a atenção, da Constituição Federal, o artigo 166 diz que os projetos de lei relativas ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. E o parágrafo 1º do artigo 166 diz que caberá a uma comissão mista
permanente de senadores e deputados, inciso 1, chamo a atenção do inciso 1, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pela Presidente da República. Eu, inclusive, presidente, estou apresentando um requerimento que está solicitando à presidência da Casa cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas da União referente ao exercício orçamentário de 2015, que eu tenho conhecimento, sequer parecer prévio o Tribunal de Contas da União apresentou. E além desse parecer prévio, que não tenho conhecimento que exista, estou pedindo também cópia do parecer prévio do relator na Comissão Mista de Orçamento, que concluir, presidente. Está concluído. Dispositivo constitucional tem a competência de julgar as contas da presidência. Ora, e aí a questão de ordem que eu faço, com base em que artigo da Constituição, com base em que artigo do regimento interno, essa comissão especial usurpará a prerrogativa constitucional da Comissão Mista do Orçamento de julgar as contas presidenciais, uma vez que a denúncia aqui é que houve crime de responsabilidade por não cumprimento da lei orçamentária do ano de 2015, naquilo que chamam de pedaladas fiscais e quanto a decretos assinados pela Presidência da República. Então, senhor presidente, essa é a questão de ordem. Quais os artigos da Constituição Federal, quais os artigos do regimento interno que se coadunam com a usurpação por parte dessa comissão especial das prerrogativas constitucionais da Comissão Mista de Orçamento? Presidente, para contraditar, recolho e decido para contraditar, na oportunidade. Isso é contradito, deputado? Eu quero contraditar. Por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todo mundo sabe aqui que nós, na Comissão Mista de Orçamento, inclusive da qual eu faço parte, e a Comissão Mista desse ano encerra o seu mandato, agora no mês de março, desde o ano passado a gente vem tentando exatamente analisar as contas do governo. E diversas manobras, inclusive regimentais, impediram que esse julgamento fosse feito. O que seria natural e do cotidiano da Casa e do Congresso Nacional que a Comissão Mista de Orçamento o fizesse, mas não o fez. Não fez porque é prática comum. Inclusive, esse ano passado, nós conseguimos analisar contas ainda oriundas de governos anteriores, até do governo do presidente Collor ainda, que estavam ainda para serem julgadas e não conseguiram ser julgadas. Mas o que é gritante e reconhecido por todos é o agravamento no que diz respeito à não prestação conforme a lei de responsabilidade fiscal, ao não cumprimento do artigo 166, conforme dito pelo deputado Pedro Ferragas, da LDO, que houve um descompromisso no momento em que você coloca pagamentos do Tesouro sobre tutela de despesas não oriundas aprovadas na lei anual do orçamento. Descumprimento, inclusive, a resolução do artigo 71 do Tribunal de Contas da União, que condena as contas da presidenta Dilma, e também do artigo 49. Então, tudo que foi dito pelo deputado Pedro Ferragas vai de encontro, inclusive, ao ofício número 96 de 2015 do Ministério da Fazenda, assinado pelo ex-ministro Joaquim Vieira Ferreira Levi, que reconhece as pedaladas fiscais. Encaminha a Vossa Excelência, a presidenta da comissão, a senadora Rosi Freitas, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, anexo memorando número 191 de 2015 do GABIN do STN, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nesta data, porque trata de valores relativos à apuração da dívida do Tesouro Nacional junto às instituições financeiras. E está aqui também, conjuntamente, o ofício do Marcelo Barbosa Saidvi, secretário do Tesouro Nacional, que também reconhece. É o ofício 191 de 2015, continuação da tenente. Inclusive com a tabela que foi apresentada na Comissão Mista de Orçamento, em que o Tesouro Nacional reconhece as pedaladas fiscais, no montante aqui de 57 bilhões e 13 milhões, com dívidas oriundas de FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, junto à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e ao BNDES. Esse ofício é um atestado do próprio governo da existência das pedaladas fiscais, que está no anexo, nos arquivos, inclusive, da Comissão Mista de Orçamento. Então, esse reconhecimento aqui, que foi pago, inclusive, através de um projeto de lei do próprio governo,
Para terminar, senhor presidente. O orçamento de 2015 pudesse fazer esse pagamento, é a culpabilidade de uma infringência feita à lei de responsabilidade fiscal e que requer, inclusive, artigos com relação à própria improbidade à administração pública. Então, se foi na denúncia que foi feita e recebida pela Secretaria do Governo Federal, constou o aditamento feito pelos autores da proposição do impeachment, isso não infringe em nada a sua argumentação e ao seu debate. Exatamente por quê? Primeiro, a leitura do aditamento não está explícita em nenhum ponto do regimento interno pelo presidente da Casa. Segundo, para garantir o amplo direito de defesa aqui, é nossa obrigação fazê-lo, até para cumprir o Estado Democrático de Direito, é isso que a gente quer fazer e arguir ao máximo isso. Se foi na denúncia que foi entregue pelo secretário da Casa, o primeiro secretário, o Mansur, à presidência da República, o termo do que está sendo tratado nesse momento tem abrigo legal para ser arguído. Com a palavra, o deputado Júlio Lopes. Vou recolher todas as questões. Por consideração a Vossa Excelência, vou recolher neste momento todas as questões de ordem. Enquanto elas são feitas, eu estou anotando, já estou pedindo informações e até ao longo nós vamos ter uma longa sessão, vamos avaliando. Presidente, só para considero prudente a sua posição de acolher e depois decidir. Tá bom, obrigado. E apenas registrar que o deputado não fez a contradita, ele entrou no mérito, mas tudo bem, faz parte do jogo. Presidente, minha palavra aí, por favor. Deputado Júlio Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro quero iniciar minha fala aqui dizendo que a Lava Jato lava a alma do Brasil. Depois quero contraditar aqui o deputado Fontana e dizer, deputado, na realidade o senhor fala de um golpe que não poderia falar, porque há previsão constitucional para no crime de responsabilidade, a meu juízo e a juízo da sociedade brasileira, claramente cometido por Sua Excelência, a Presidente da República, foi cometido. E é o que nós estamos trabalhando aqui, senhor presidente, e que já é fartamente suficiente para que nós aqui deliberemos pela cassação da senhora Presidente da República. Nós não precisamos ir além, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, porque isso já é absolutamente suficiente. O que eles estão fazendo aqui, o pessoal do PT, é o juris esperneante. É espernear, atrasar o que urge para a sociedade brasileira, que é o fim desse mandato que destruiu o Brasil. Não é questão de ordem, deputada Jandira, como não é questão de ordem que a senhora colocou, porque não tem nenhum sentido, porque eu quero aqui relembrar a todos que estão nos vendo, que esse ano faz 100 anos da morte do ilustre brasileiro Ulisses Guimarães, que de algum lugar está nos olhando e nos lembrando. 100 anos de nascimento. 100 anos de nascimento, no dia 6 de outubro. Para contraditar. No dia 6 de outubro. Só para acabar, eu ouvi todo mundo. Vamos ver, vamos terminar. Ele tem um prazo e depois mais um. E diria ele então, Suas Excelências, que está sentado nessa cadeira aqui, Sua Excelência, o fato é dado. A Presidente da República ultrapassou todos os limites possíveis, seja nas mentiras pregadas em sua campanha presidencial, seja na mais absoluta inépcia ao conduzir os negócios do Brasil. Da onde ele estiver, ele está dando que o fato está colocado. O que estamos tratando aqui é de caçar uma presidente absolutamente inepta para presidir o Brasil. O que estamos fazendo aqui é dar consequência a uma comissão que precisa decidir com urgência por uma salvação do Brasil, a substituição do regime presidencial. E aí quero dizer ao deputado Fontana, deputada Jandira, e a todos aqueles que usam com licenciosidade o idioma brasileiro. Cada vez que vocês falam esse termo presidenta, é como se eu levasse um soco no ouvido. E foi com essa licenciosidade que vocês ultrapassaram todos os limites da responsabilidade fiscal, todos os limites da ética, todos os limites da probidade e do que é razoável para a administração do Brasil. Era o que eu queria colocar, senhor presidente. Contradita, deputado Paulo Pimenta. Presidente, uma questão. Eu vou explicar essa contradita. Na verdade, as questões de ordens aqui
as questões de ordens aqui colocadas pela ordem de inscrição, elas não têm sido, na minha avaliação, questões de ordem. Mas eu entendo, deputado querido Marcos Feliciano, mas eu entendo o momento. Por isso que aquela questão de ordem, que for de outro assunto, que não este que já foi feito, né? Essa presidência, são mais 6 inscritos, entenderá que o prazo de 3 minutos mais 1 minuto será feito com toda tranquilidade, né? Até porque teremos longas noites, pastor Marcos Feliciano, aqui nessa presidência, pela contradita da quase questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra. Só uma pergunta, eu estou inscrito para a questão de ordem. Sim, senhor, o senhor é o próximo da questão de ordem. Sim, o senhor é o próximo. Senhor presidente, na minha opinião, a manifestação do ilustre colega, ela tem uma importância muito grande para que a gente possa entender o caráter desse debate. A presidenta foi notificada e tem o prazo de 10 sessões para apresentar a sua defesa. Perfeitamente. Nenhum de nós aqui sequer teve acesso à sua defesa. Nós não conhecemos a sua defesa. Mesmo assim, o ilustre colega, sem ler, sem conhecer, na primeira reunião disse: nós estamos aqui para caçá-la. Eu também. Nós já temos os elementos suficientes para condená-la. Muita gente já tem. Todos nós. Presidente! Quase todos, eu também, Júlio. Como é possível uma comissão que pretende, nos termos do direito de defesa, do contraditório... Vamos ouvir com atenção, por favor. Com tranquilidade, deputado. Como pode uma comissão que se pretende analisar um tema desta gravidade, a partir do amplo de direito de defesa e do contraditório, aonde sequer recebemos, sequer analisamos os termos da defesa, uma das pessoas que vai votar já anuncia: estou aqui para condená-la, já tenho os elementos suficientes. Mas então, presidente, que debate vai ocorrer aqui? Qual o sentido? Nós estamos fazendo uma espécie de faz de conta? Os elementos que serão apresentados aqui pela defesa, o debate que nós vamos fazer, é uma espécie de teatro para o povo brasileiro? Não, teatro... É evidente que não, senhor presidente. Aqui vai ser em cima da denúncia. Ele deve ser o boneco. Do devido processo legal por parte desta presidência. A partir do momento que, sem que nós tenhamos analisado a defesa, as manifestações aqui são categóricas pela condenação, fica evidente ao povo brasileiro que nós não estamos aqui fazendo uma análise isenta, necessária, como a Constituição inclusive determina, mas sim parlamentares com esse tipo de intervenção se somam àqueles que constituem nesse país um processo que nós caracterizamos como um golpe midiático, jurídico, que procura abreviar o mandato de uma presidenta eleita legitimamente. Qualquer tentativa de abreviar o seu mandato será caracterizado por nós como um golpe midiático jurídico. É isso que acha. Queria fazer um apelo a Vossa Excelência, deputado Paulo Pimenta. Se Vossa Excelência abre mão do seu tempo da questão de ordem, vai fazer uma questão de ordem nova. Portanto, Vossa Excelência tem um tempo. E a contradita só será possível a partir de agora em questão de ordem, não em questão de um encaminhamento. Artigo 95 do Regimento, combinado com o artigo 5º da Constituição, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Na medida